sobre as escolas, que tem uma lei, não tem? Sim. Que o autista ele tem direito a ter alguém na sala junto com Professor ele? Eu não lembro se fala professor de apoio em específico, mas é necessário um profissional de apoio, sim, ele tem esse direito. E independente, municipal, estadual, tanto privado quanto público é necessário. Eu não lembro se na lei específico fala que tem que ser um atendente específico para cada aluno, ou se, exemplo, em uma sala é necessário só um. Eu sou daquela pessoa que eu prefiro pensar na questão do bom senso, porque às vezes um profissional conseguiria atender vários autistas de grau 1, de grau leve, ao mesmo tempo que se fosse uma sala apenas de autistas severos, eu realmente imagino que seria necessário vários profissionais. Eu falo isso porque às vezes alguns pais eles querem que tenha um atendimento específico para ele, quando às vezes uma na sala já é o bastante mesmo. Depende muito do grau também nesse Sim. quesito. E às vezes, nem às vezes do grau, às vezes depende da criança mesmo. Porque realmente crianças são crianças. Às vezes cada uma tem um comportamento próprio mesmo, independente do diagnóstico. Porque se a gente for colocar um diagnóstico para cada comportamento de criança, a gente vai ficar uma vida só escrevendo a respeito disso. Sim, entendi. Então, e justamente você, por ter tido o diagnóstico, né, um pouco mais tarde, você não teve esse acompanhamento na escola. E como que foi para você? Como que era a sua vida na escola? Né, se você se sentia à vontade para falar sobre isso. É um assunto para um podcast quase inteiro. Resumidamente. Não, sem problema. Como que era para você isso? Você sentia dificuldades, enfim, não sei, com determinados assuntos, com o ambiente? Determinados como assuntos que é pra realmente você? eu tinha, mas isso eu não sei se era relacionado ao autismo ou se era em relação à dificuldade pessoal minha. Porque até hoje, não me pergunte por que depois... Eu sei que você vai me fazer uma pergunta depois disso só de indignação. Mas eu sou aquela pessoa que tinha muita dificuldade com língua portuguesa e gramática. É mesmo? Agora você faz a pergunta óbvia. Por que eu fui escolher direito? Que tem muita coisa relacionada à língua. Ô, louco, muita coisa. Conta pra nós. Mas, voltando ainda na escola, antes de falar da questão do curso de direito, eu tinha muita sorte, eu não sei se era por causa do diagnóstico do TDAH, que daí eu tinha um acompanhamento médico com isso, ou se era realmente por facilidade, mas eu não era uma criança de ter muita dificuldade de notas baixas. Claro, português ou uma matéria ou outra, realmente às vezes dava uma escorregada, mas eu era uma criança nota 7 para cima na média. Tanto que na verdade o colégio era de média 7, então não tinha muito como ser menos que isso. Mas eu não posso dizer que eu era aquela criança que passava sempre, tipo assim, eu passava por recuperação, eu nunca reprovei, mas eu tive sim as minhas dificuldades. Mas ao mesmo tempo tinha matérias que eu não estudava, eu só prestava atenção na sala de aula e tirava uma das melhores notas da sala, dependendo da matéria. Então realmente era uma coisa mais... Mas eu também tinha uma questão que eu era aquela criança que eu via a escola com muita seriedade. Eu não sei se foi alguma coisa que implantaram na minha mente de tipo uma lavagem cerebral, coisa assim, mas eu estava lá para estudar. Eu tinha meus amigos, mas eu sabia me divertir na hora de divertir. Mas pra mim, dentro da sala de aula, eu tava lá pra estudar. Sempre presente, com a mente ali presente, sempre, né? Tomando uma citalina pra prestar atenção, mas tava lá. E as amizades também eram bem tranquilas, se dava super bem. Eu tive poucas amizades, se for pensar. Eu não fui uma... na verdade, também tive essa questão que até certa fase da minha vida eu não me via a necessidade de ter muitas pessoas ao meu redor. Via a necessidade, mas não tanto. E isso também viram uns outros assuntos, coisas, e eu fico me lembrando das vergonhas que eu passava na infância, mas ao mesmo tempo... Chegou um momento que eu via que eu necessitava amigos e eu não sabia me comunicar muito bem. Tipo, eu sabia comunicar, mas eu via que eu não tinha tantos amigos. Mas também nunca foi uma coisa que me afetou muito, assim. Eu consegui fazer umas amizades, eu encontrava pessoas que tinham gostos parecidos, interesses parecidos, e normalmente eu ficava junto com eles. Às vezes cansava ficar sempre com as mesmas pessoas, mas a gente, com os anos, sempre mudava uma pessoa ou outra do grupinho. Ai, que legal. Então você não tinha questões em socializar? Socialização assim, sempre tive. Eu tinha dificuldade, mas era aquele negócio. Eu tinha a questão dos meus hiperfocos, eu tinha meus gostos, e eu tinha muita dificuldade de conversar fora desses temas. E quando eu percebi que uma pessoa ou outra não gostava do que eu conversava, será que meus temas o que eu gosto não é uma coisa que o povo gosta de conversar? E até hoje, às vezes, eu fico meio pé atrás de conversar os meus gostos, porque simplesmente eu penso que o pessoal geralmente vai ter mais uma resposta negativa do que positiva. Eu prefiro mais escutar o outro do que falar de mim mesmo.